Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Neste dia, nesse precioso dia, trago a vocês uma mensagem, uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre uma das maiores virtudes do ser humano, que é a paciência. Portanto, fique até o final desse vídeo. Se inscreva neste canal. Se você ainda não for inscrito, ative o sino para que você acompanhe as novidades postadas. E também não esqueça de deixar aí o seu joinha, ok? Então vamos para a palavra que está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Queridos, que versículo realmente belíssimo, né? Nos ensina a respeito de como termos paciência. O que é a paciência? Como eu disse anteriormente, a paciência é uma das virtudes que o ser humano realmente baseia-se no controle emocional. Quando ele realmente suporta adversidades de sua vida, quando ele aprende a suportar coisas desagradáveis, coisas ruins, que nem sempre é fácil. Na verdade, não é fácil. Mas é preciso desenvolver esse autocontrole, desenvolver essa virtude que existe em nós. A paciência, ela é exercitada, é como a nossa fé. A nossa fé, ela é desenvolvida à medida que nós passamos por adversidades, por lutas, por vales, por provações. E quando nós passamos por esse tipo de situações, a gente vai aumentando cada vez mais a nossa fé. É um processo contínuo, é um processo realmente gradativo. Mas o ser humano precisa aprender com cada tipo de situações que ocorrem em sua vida. A Bíblia cita exemplo de Jó. Quem não conhece realmente ou quem não conheceu a história de Jó? Um homem realmente que servia a Deus, era um íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Além dessas características que Jó tinha, ele tinha a paciência. Além do que possamos dizer que ele era um homem dedicado à sua família, servia a Deus e apresentava sempre os seus filhos diante de Deus. Ele orava pelos seus filhos. A gente percebe então que ele era um homem que dedicava a si próprio e a sua família a Deus. A gente aprende que a gente deve fazer isso também. A comunhão, a intimidade com Deus, ela é importante da nossa vida. Por isso que Jó, quando passou por sofrimentos terríveis, nós já conhecemos bem a sua história, que ele foi acometido de chagas devido à pressão enfrentada pelo inimigo, quando foi apresentar-se a Deus e pediu a Deus. Aliás, ele colocou Jó à prova, dizendo que Jó só era fiel a Deus pelas riquezas, pela saúde, por tudo que ele tinha. Mas Deus realmente disse que não era por causa disso. Ele era fiel a Deus porque ele confiava nele. E por isso ele foi acometido de doenças terríveis, a ponto de chegar quase à morte, a ponto de sua mulher até pedir para morrer. Mas ele provou que servia a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Por isso que nesse versículo nós percebemos que o próprio discípulo de Jesus, Tiago, escrevendo, ele diz: Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Ninguém mais, ninguém menos do que Jó perseverou tão firme. Claro que tiveram grandes outros discípulos, outros profetas que perseverou firme, né? Resistindo grandes tentações, perseguições, injúrias. Mas aqui a gente percebe que ele citou o caso de Jó. Tendo ouvido a paciência de Jó, vistes que o fim o Senhor lhe deu, ou seja, Deus lhe deu um fim maravilhoso. No final, diante de tudo que ele passou, Deus lhe restituiu todos os seus bens, restituiu a sua saúde, restituiu toda a sua família, que ele tinha perdido todos os seus filhos. E é assim que Deus faz conosco. Quando somos pacientes, quando sabemos suportar as coisas mais difíceis da nossa vida, confiando em Deus, Ele nos dá a vitória. É fácil, Paulo? Claro que não é, mas é necessário perseverar, permanecer, porque Deus conhece a sua vida, a minha vida. Portanto, não desista agora. Permaneça firme, confie no Senhor, entregue sempre nas mãos de Deus,
porque Ele é aquele que cuida todos os dias de nós. Assim como o lavrador diz também a palavra de Deus, que Ele é paciente para ele esperar os frutos da terra. E quando realmente a terra lhe dá os frutos, os primeiros frutos, ele tem assim a felicidade de usufruir dos benefícios dela. Que Deus possa confortar o seu coração e que você possa permanecer firme, esperando também a volta do Senhor, que isso é uma virtude. Muitos desistem, mas temos que esperar a vinda de Cristo, porque Ele virá para buscar o seu povo. Essa é a mensagem que Deus trouxe ao nosso coração nesse dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus.